A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para começar o nosso culto de quinta-feira. Um culto poderoso, um culto visando aprendizado, conhecimento na palavra do Senhor. É a nossa Quinta Viva. Amém? É o nosso novo nome do culto de quinta-feira. Nós chamávamos o culto de um ensino, estava trabalhando com meditações diárias. Agora nós mudamos o foco. Chama-se Quinta Viva. Um culto vivo para a quinta-feira. Amém? Vivo no sentido de pregar a palavra de Deus, de ensinar, de presença do Senhor. Vai ser algo maravilhoso. Onde esteja conosco, conectado, compartilhe nas suas redes sociais. Faça isso, por favor. Amém? Manda para um amigo para que essa palavra também, eu tenho certeza que hoje vai abençoar a sua vida e abençoe outras também, outras famílias, outros amigos, alguém que está com problema, alguém que está... que você vê que essa palavra vai ser libertadora na vida dele, que vai trazer caminho, vai trazer direções. Nós temos que aproveitar, amados, as nossas redes sociais para evangelização. Nós somos muito tímidos. Nesse tempo que nós não podemos abraçar, ter o toque, aproximar, beijar, em público, na igreja, no trabalho, nós temos que aproveitar e fazer o quê? Enviar nas redes sociais um versículo bíblico. Faça isso nas suas redes sociais, todo dia, pega um versículo bíblico, põe e posta, envia para a sua família, para um amigo seu, para pessoal de trabalho. Vamos evangelizar, querido, com essa arma poderosa que o Senhor tem nos dado para a glória dele. Amém? Antes de começar o nosso culto, então, queria que você fechasse os seus olhos para nós ter uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, te damos graça por tudo, sopra sobre nós, com teu poder, com tua unção, com tua graça. Fale conosco, ó Deus, que essa palavra, ó Deus, vá de encontro a todos os nossos corações. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém? Só lembrando, então, do momento de dízimos e ofertas. Está sendo colocado aí a conta da igreja na Caixa Econômica Federal. É muito importante isso. Desde já quero agradecer a todos aqueles que participaram, do projeto de enviar, no mínimo, um termômetro ou mais, não é isso? Para Moçambique, que as igrejas estão fechadas. Nós, pela misericórdia do Senhor, pelo empenho de todos os irmãos, de todos aqueles que envolveram, independente do valor que você depositou, nós estamos enviando para Moçambique 11 medidores de temperaturas. Isso quer dizer que nós estamos contribuindo com os outros demais irmãos para que as igrejas de Moçambique sejam reabertas. Amém? Está o nome da conta da igreja aí, deposite o seu dízimo, deposite a sua oferta, tire uma foto e mande para mim. Amém? Para que eu possa fazer o lançamento dos seus dízimos e das suas ofertas. É importante esse tempo de contribuição, porque sendo fiel, o Senhor abençoa as nossas vidas, o Senhor abre portas, o Senhor faz nos prosperar. Seja fiel ao Senhor nos seus dízimos e nas suas ofertas. Amém? E já quero te convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis. Amém? O nome Gênesis, o que significa? Vamos falar um pouco sobre o nome enquanto você abre aí. Gênesis, capítulo 6. O nome Gênesis significa origem. Origem. É a origem das espécies, é a origem do ser humano, é a origem da história da humanidade, é a origem de como tudo começou. Amém? Se você tem dúvida, como é que começou o céu, a terra, o homem, as famílias, as guerras, o pecado? Você vai ler no livro de Gênesis. Lá conta toda a história do povo de Deus e principalmente de como surgiu a nossa história que chegamos aqui até hoje. Talvez você pense, pastor, está tudo cronológico? Não está, amém? Nenhum livro da Bíblia tem aquela sequência cronológica, que a ideia não é essa. A ideia da palavra do Senhor é um livro de fé, amém? Não é um livro cronológico, mas sempre tem vários textos que estão em forma cronológica e outros não estão fora da cronologia. Mas nós temos condições de unir todos esses textos para ter uma excelente compreensão. Amém? Vamos ler então Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1. Está escrito: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as quais, entre todas, mais que agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre com o homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora,
naquele tempo havia gigantes na terra. Também, depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem da terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou Noé filhos, Sem, Cã e Jafé. Amém? Com base nesses 10 versículos que nós estamos lendo, nós vamos estar falando aqui um tema hoje, que é o seguinte: Noé, um homem na vanguarda da sua geração. Um homem na vanguarda da sua geração. O que quer dizer isso? O que é a vanguarda? Quer dizer que alguém que está além, alguém que está destacando, alguém que está sendo notado, alguém que entendeu um projeto, algo que os demais não foram despertados. Amém? Eu quero dizer sobre a sua vida, você está na vanguarda da sua geração, você é inteligente, você tem um coração voltado ao Senhor, os seus vizinhos, os seus familiares já têm visto a mudança que há em você. Como que você mudou? Não foi da água para o vinho, foi o Espírito Santo que transformou a sua vida. Amado, você está na vanguarda. Amém, querido? Isso é algo maravilhoso. Isso mostra que nós podemos ajudar todos aqueles que precisam, que ainda não conhecem ao Senhor, que ainda não tiveram um processo de mudança, que estão passando por crise. É o momento atual. Crise na economia, crise na saúde, crise nas finanças, crise na família. Só vemos crise com essa pandemia. Amado, Jesus tem a solução para tudo isso e você sabe. Tá ok? Vamos contar um pouco da história desse homem. O que esse homem tinha de tão especial? Por que ele estava na vanguarda? Por que ele foi tão usado por Deus? Nós sabemos que Noé, pela história, fala que ele construiu uma grande barco, uma arca, não é isso? Para que aquela geração, de apenas a sua família e alguns animais, se salvasse por causa da inundação que houve. Noé, só para curiosidade, Noé, ele demorou 100 anos construindo aquela arca. Amado, olha, vamos pensar então na nossa legislação civil que nós temos. Sempre está se mudando, né? Fala que o homem tem que ser acima de 60, antigamente era 65 para homens, 60 para mulher, era 35 de carteira assinada para homem, 30 para mulher, então agora estão mudando acima de 80, 90, está sempre mudando o tempo de aposentadoria. Se você é aposentado, isso quer dizer que você rompeu 35 anos ou 40 anos e conseguiu o direito de aposentar. Mas aqui fala que Noé trabalhou 100 anos. A construção daquela arca foram 100 anos. Amado, pensa bem, edificar algo em 100 anos. Vamos pensar que você perdeu a motivação. Parou a edificação. No meio do caminho. Imagina você 100 anos estando focado. 100 anos agindo, não desviando naquele propósito. Eu vejo que Noé é um grande exemplo de um homem que recebeu uma palavra de Deus, determinou no seu coração em seguir aquela palavra, velar por aquela palavra, interagir por aquela palavra. Só que tem um detalhe, quando nós cumprimos a palavra do Senhor, Deus nos abençoa. Se ele conseguiu fazer essa arca em 100 anos, era porque Deus estava com ele. Amém? Amado, nós precisamos que o Senhor esteja próximo a nós, que esteja nos ajudando nesses momentos, amém? Com certeza não vamos construir nada em 100 anos, não temos vigor para isso, né? Porque alguns com 40 já sentem algumas dores, com 50 e por aí vai. Infelizmente, a saúde da humanidade está muito precária. Eu quero falar então algumas características, né? Que foram essenciais para que esse homem estivesse na vanguarda da sua geração,
para que Deus o escolhesse, para que ele cumprisse esse projeto e para que ele e a sua família fosse salva. Somente 8 pessoas, que foi Noé, a sua esposa, seus filhos e as suas noras. Cã, Sem e Jafé, 3. Com mais 3, a esposa dos 3 filhos, 6. A esposa de Noé, 7. Com Noé, 8. E o interessante é que não se fala o nome da esposa de Noé. Será que o nome dela era Noela? Que nome você daria para a esposa de Noé? Mas eu vejo que essa mulher ajudou muito esse homem nessa construção, né? Ela sempre esteve presente, porque seria a primeira. Vamos pensar no livro de Jó. Quando Jó aconteceu todas aquelas doenças nele, o que a mulher de Jó falou para ele? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas nós olhamos aqui por essa história, que foram 100 anos de construção. Em momento algum, essa mulher fez isso com o seu esposo Noé. Ela esteve do lado. A única conclusão que eu posso entender aqui, que ela esteve desde o começo. Talvez achou um absurdo, né? Construir uma arca e Deus vai acabar o mundo com água. Irmão, só mais um detalhe. Lembrei aqui agora, Deus me colocou. Não havia chuva. A primeira chuva que deu na face da terra foi quando Noé entrou na arca. Quando a água caiu, foi aquele 40 dias e 40 noites de copiosa chuva. Foi a primeira chuva que houve na face da terra. Então ninguém acreditava. Ninguém acreditava que ia chover. Mas Noé, ele não era, como eu falei, estava na vanguarda. Isso quer dizer que Noé era um homem de fé. Ele acreditou. Queridos, se você falar para alguém que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, eles também não acreditarão. Mas por que você acredita? Você é doido? É porque você tem fé. Amém? Nós acreditamos que Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja. Nós acreditamos pela fé. Não é por vista. Não é porque simplesmente está escrito. Nós acreditamos porque o Espírito Santo está dentro de nós e opera maravilhas e sinais e nos convence de todo o pecado, nos convence da justiça e nos convence do juízo. É uma das funções do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, amado, como que alguém, né? Que característica Noé tinha para fazer tudo isso? Eu quero que você olhe na sua Bíblia, aqui no versículo 8, a primeira característica que Noé tinha. Olha o que está escrito aí, ó. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Como é que estava toda aquela geração? Estava se degradando a geração. Se você acha que o mundo está mal, que a moral está ruim, que a sexualidade está desvairada, na época de Noé estava talvez até pior. Porque Deus viu que aquela maldade, após a queda de Adão, o pecado, ele foi empoderando nos corações. E o homem foi mais distanciando da presença de Deus. Somente Noé buscou a presença do Senhor aqui, está dizendo. Ok? Nesse texto aqui. Foram poucas pessoas. Se você olhar um pouco mais atrás, você vai ver que Enoque, ele andou com Deus e foi arrebatado. E aqui o segundo homem que fala que aproximou de Deus foi Noé. E toda aquela geração estava se corrompendo. Nós lemos aqui no versículo 6, de casamentos desenfreados, de guerra, de valentia, de maldade, crescendo no coração. Olha aqui o versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O homem havia se perdido. E como não havia solução para aquela humanidade, Deus, na sua sábia consciência, resolveu pôr um fim a toda aquela geração. Só pegou uma família que era justa. E essa família, Deus garantiu que ela que poderia viver após esse grande dilúvio que houve em todo o universo, em todo o globo. Amém? O dilúvio não foi local, não foi só lá no Oriente Médio. O dilúvio, hoje nós entendemos que as cordilheiras dos Andes, né? É a montanha mais alta aqui da América do Sul, não é isso? E lá na Ásia tem o Himalaia, são vários e vários, a cordilheira do Himalaia, vários picos altos. É o que nós vemos hoje, as montanhas mais altas do mundo, né? Isso fala que essa chuva encobriu todas elas. Não sobrou nenhuma terra seca. Foi um dilúvio geral em todo o globo terrestre, devido ao pecado.
Amado, olha que coisa interessante. Deus julga o pecado. Amém? E o pecado foi julgado na cruz hoje. O pecado também foi julgado. Lá na cruz estava quem? Os nossos pecados. E a sentença para tudo isso, Jesus pagou o preço. Amém? Pagou por todos nós. Essa é a história, então, da humanidade. Pervertida, sem direção, sem afeição, sem direção e distanciando da presença do Senhor. Hoje, vamos pensar nos dias de hoje. Nós, o ser humano, está seguindo pelo mesmo caminho. O que vai acontecer? Jesus vai buscar a sua igreja. Né? Essa situação complicadíssima. Tá ok? Então vamos lá então, capítulo, aqui no versículo 8. Aqui está falando a primeira característica de Noé. Acompanhe então. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Quero chamar mais uma atenção e um esclarecimento aqui. Vou ler novamente, isso aqui é muito importante. Esse versículo, se você puder, sublinhar esse versículo 8 de Gênesis capítulo 6. Vou te explicar por quê. Olha só. Porém Noé achou graça diante de Deus. Achou o quê? Graça. Mas espera aí, pastor. Graça não é só com Jesus? Graça não está só no Novo Testamento? Esta é a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra graça. O que nós podemos entender? Que a graça sempre esteve presente em toda a história da humanidade. A graça evidenciou em Jesus Cristo. Nós compreendemos a graça por Jesus. Nessa época de Noé, aqui fala que só Noé, ele percebeu a graça que havia em Deus. Isso é graça. E nós sabemos que graça é um favor imerecido. Noé não merecia salvar. Noé não merecia construir aquela arca. Noé não merecia entrar com a família dele na arca. Noé não merecia nem viver, porque também não era pecador. Mas qual foi o segredo da vida de Noé? A primeira coisa, ele achou graça. Aqui não falou que Deus achou graça em Noé. Não foi isso. Noé não tinha graça, pelo contrário. A vida, se você pegar graça e colocar a palavra des antes, o que vira? Uma desgraça. No meio da desgraça, né, Noé achou graça. Porque a vida de Noé estava na mesma situação de todos os demais. Mas ele encontrou graça. Ele encontrou a Deus. Amém? Isso é algo fantástico, algo maravilhoso. Nós temos o nosso desafio hoje, o desafio de muitas pessoas hoje, é encontrar essa graça. Né? Esta graça que só o Senhor nos dá. Noé, então, amado, ele achou, como o texto aqui falou, tá vendo? Achou graça diante de Deus. Aonde está a fonte da graça? Não está em mim, não está em você. A fonte da graça está em Deus. Através de seu Filho Jesus. Ele é a própria graça. Amém? A humanidade hoje, para achar graça, tem que ir até onde? Ir até Jesus. Ele é o autor, a fonte da graça. Amém? Mas vamos pensar também, será que os méritos de Noé levou ele a achar graça? Não foi. Amado, se os méritos de Noé levou ele a achar graça diante de Deus, isso quer dizer que a graça e a salvação pode ser adquirida pelo esforço humano e não pelo favor de Deus. Isso quer dizer que se o homem esforçar simplesmente, ele é salvo. Ele não precisa arrepender dos pecados, ele não precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele não precisa de nada, é só esforçar. Não é pelo esforço. O nosso esforço nos garante uma vitória, mas não nos garante a graça e muito menos a salvação. Se a salvação fosse feita, advinda através de esforço, Deus seria injusta. Cá entre nós, irmãos, nós somos fracos. Qual de nós aqui, eu ou você, que se entrar num ringue de MMA que vai sair vivo? Qual de nós?
Nós podemos escolher esses lutadores mais fracos que estejam no MMA. Qualquer um dos mais fracos. Nem eu nem você sai vivo daquele ringue, daquele local. Nenhum de nós. Graças a Deus, amado, que a salvação não é pela força, é pela graça. Amém? E a graça nós temos que encontrar. Isso quer dizer que nós temos que procurar Jesus. Jesus está acessível a todas as pessoas. Jesus está acessível. Todo mundo pode encontrar Jesus. Amém? Ah, mas fulano está vivendo uma vida. Não importa o que ele passa. Não importa o que ele sente. A salvação, ela vai ao alcance do pior pecador que existe na face da terra. A salvação vai de encontro ao pior ser humano que nós já ouvimos falar ou que vai existir. Basta a ele arrepender dos pecados e confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém, amado? Graça, a graça nós podemos falar que ela é melhor do que a vida. Todos que não aceitaram o convite de Noé para o arrependimento e para entrar na arca, eles achavam que a vida era melhor do que a graça. Mas só que a salvação, graça também não podemos dizer que é salvação. A graça, a salvação estava onde? Quem não entrou naquela arca não foi salvo. Aquela arca simbolizava também a graça, simbolizava a salvação. Noé e sua família foi agraciado. Noé e sua família recebeu um favor imerecido. Noé e sua família foi poupado daquela geração. E Deus deu uma chance de um novo recomeço. Amém ou não amém? A graça, amado, você já entendeu que a graça é melhor que a vida. E a graça também, você já entendeu que é um favor imerecido. Noé não merecia, mas ele achou. Nós não merecemos nada, mas nós temos procurado. Não pelo nosso esforço, mas pelo nosso arrependimento, pelo nosso quebrantamento e por termos entendido a mensagem da cruz. Amém? Glória a Deus. Essa é a primeira característica de Noé. Noé achou graça. Amém, querido? É a primeira vez que aparece essa palavra na Bíblia. Amém? A primeira vez. Graça. Nós temos que achar graça. Aqui Deus já estava mostrando algo lá no Novo Testamento. Essa palavra graça aqui em Noé, Deus estava apontando para Jesus lá no Novo Testamento. Deus estava dizendo para Noé, a salvação é o que? Ocorre pela graça. Você vai ser salvo pela graça. E depois de você, outros serão salvos pela graça. Isso quer dizer que ninguém, assim como eu, você e Noé, nenhum de nós, merecemos ser salvo, mas pelo favor de Deus, pelo favor imerecido, nós somos salvos por Jesus. Amém, queridos? Isso é algo maravilhoso. É um momento de muita alegria falar sobre isso, sobre graça. Mas, a segunda agora, a característica de Noé, está no versículo 9. Aqui tem muitas outras características de Noé. Olha para você ver aí. Vamos devagarzinho aqui, palavra por palavra, para que possamos entender. Versículo 9. Eis a história de Noé. Bom, vamos contar um pouco dessa história desse homem. Nós já entendemos que ele encontrou a graça, né? E que essa graça está acessível. Jesus está acessível. Tá? Eis a história de Noé. Noé era homem justo. Opa, tá aqui. Olha que característica boa. Noé era homem justo. Isso não quer dizer, querido, que Noé era melhor do que todo mundo. Alguns dizem, mas então Noé era melhor do que todos. Não. O justo, talvez você pode encontrar alguém que é injusto, que é melhor do que muitos justos. Você sabe disso. Não conhece? Você conhece alguém que é injusto? Se você fazer uma comparação com alguém que você também conheça, que é justo, aquele injusto pode ser até melhor do que o justo. Tá ok? O justo, isso fala que algumas características. Justo que significa retidão. Justiça significa algo reto. Igual, vamos pensar numa parede, né? Uma parede de uma casa. Se a parede está torta, né? Ou seja, está errada, agora você põe a parede retinha, isso é retidão.
Justo significa retidão, algo reto, que não tomba para nenhum dos lados, que está correto. Amém? Hoje é possível ser justo? Sim, amado. Sabe por quê? É o Senhor que nos justifica. Ele fala que somos justos. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, Ele nos declara, somos justos. Tá ok? Então a justiça é algo que o Senhor faz sobre nós. Mas nós, com os nossos atos, podemos ser pessoas justas. Tá? Só que em Provérbios tem algo maravilhoso que fala sobre isso aí também. Está escrito em Provérbios. Não seja demasiadamente justo. Entendeu? Tem gente que é demasiado justo. Está errado? Vamos pensar nos fariseus? Quem eram os fariseus que perseguiram Jesus? Homens demasiadamente justos. Homens que extrapolavam. Então a justiça demasiada é um caminho errado. Amém? Noé não era desse jeito. Ele agia com prudência. Ele agia com imparcialidade. Ele não se sentia melhor do que os outros. Amado, você serve ao Senhor, você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém por ser pastor. Nós somos pessoas. Amém? Pessoas que possuem funções diferentes em trabalhos, em ocupações, em prazer, o que seja. Isso é a maneira de cada um escolher o que fazer no reino. Ou que escolheu a sua profissão, ou que escolheu algo. Amém? É o que nós somos. Ninguém pode dizer que é mais justo que o outro. Talvez ele tenha umas características melhor do que você. Tá certo? Mas não quer dizer que você não consiga chegar ao patamar que ele está, ou até suplantar o patamar que ele chegou. A justiça é algo que tem que ser buscado. Ok? Justo. Nós temos que ser justo. Vamos pensar então nos juízes. Todos os juízes, eles têm que ser pessoas justas, senão ele libera o condenado, né? Ele absolve o que não deveria absolver e condena o que não precisava condenar. Amado, seja justo. Não julgue as pessoas sem saber as causas. Não fale do outro sem você saber. E falo mais, se você saber de alguém, não defraude. A Bíblia fala, não defraudeis o seu irmão. O que é defraudar? Fala mal, mesmo que seja verdade, mas essa verdade fere, né? Ah, pastor, eu sou bocudo mesmo. A minha língua, né? Eu falo a verdade. Irmão, você tem que amar. Se Jesus falasse a verdade para você, você ia chorar a vida inteira. Entendeu? Não seja demasiadamente justo, mas seja correto. Amém? Exercer a justiça corretamente. Isso quer dizer que é justo. Justo não te coloca você numa cadeira de ouro, em um pedestal, em um local de honra. Não, irmãos. O justo é servo. O justo está para servir. O justo ama. Amém? Noé tinha essa segunda característica, então. Está aqui no versículo 9. Noé era um homem justo. Amado, nós temos que procurar ser justo com a nossa família, com pessoas, com amigos, com parentes, com situações. Seja justo. Não seja injusto. Não fique com você o que não te pertence. Entendeu? O que é do outro, o que é seu. Seja justo. Mas também não seja demasiadamente justo, ou o inverso, ou pouco justo. Ou um justo meia boca. Né? Temos que ser balanceado. Não extremo e nem tampouco o outro extremo negativo. Noé sabia lidar com isso. Amém? O fato de nós sermos cristãos não nos coloca em um patamar melhor que os outros. Nós sabemos que nós vamos para o céu, e quem não aceitar Jesus não vai. Nós sabemos que nós vamos viver eternamente com o Senhor, e quem não aceitar Jesus vai sofrer eternamente no inferno, nós sabemos disso. Mas não é por aí que temos que pensar. Isso não nos faz mais justos que os demais. Não nos faz que temos que... Não quer dizer que nós temos que pisar naqueles que não são. O justo não pisa em ninguém. O justo não puxa tapete. O justo não fofoca. O justo não quer o mal de ninguém. O justo, ele é justo. Amém? Amado, seja reto.
no seu julgamento, no seu pensamento e nas suas atitudes. Noé foi salvo. Aqui está a sua segunda característica. Primeiro, nós sabemos, graça. Agora, irmãos, vai entrar a parte do homem. Amém? A primeira característica de Noé é a parte de Deus. Né? Agora, as demais características são coisas que nós temos que fazer. Você já viu a primeira, a segunda. Né? Quer dizer, a primeira característica que Noé teve que ter. E a segunda geral da sua vida, justo. Mas o texto aqui ainda segue. Vamos lá? Noé era um justo e íntegro entre os contemporâneos. Integridade. Isso é algo muito sério. Né? Quem são as pessoas íntegras nos nossos dias? Tem gente que fala uma coisa, depois ele fala outra. Político. Político não é assim? Ele promete uma coisa, depois ele fala, não, ele vem com outra história. Ele não é íntegro. Íntegro, então, é você ter integridade mental, física, moral, né? Não ficar mudando, sombra de variação, gerando dúvida. O íntegro é um caráter ajustado. Amém? E você vê que a integridade, tanto o cristão como o não cristão pode ter. Como também a justiça. Tanto o cristão como não. Você está vendo, são coisas, querido, que todo mundo pode ter? Todos nós podemos ter essas características. O ímpio pode ter muitas das características que não é. Vamos estar falando de outras, mas as outras aqui logo, você vai ver que são características que é possível para todas as pessoas. Mas quando você põe todas essas características suas nas mãos do Senhor, aí que acontece o milagre. Amém? Aí que a coisa melhora. Aí que as coisas vão prosperar, vão avançar e Deus vai manifestar de maneira tremenda. Amém? Coloca nas mãos de Deus o seu caráter, os seus sonhos, a sua vida, as suas finanças. É nas mãos do Senhor. Como nós estudamos, né, o mês passado, o mês inteiro, que foi o tema do mês, né? Que foi as ministrações pregadas no domingo de manhã e domingo à noite. E na supercélula, das mãos de Deus. Amém? Coloca tudo isso. Integridade é agir com imparcialidade, né? É lógico, nós temos os nossos preferidos, não tem? Entre o seu filho e alguém que mora próximo a você ou distante, você prefere quem? É lógico que é seu filho. Você não está sendo imparcial. Primeiramente, os de casa, ok? Mas o íntegro, ele é imparcial. Imparcial quer dizer que ele não denigre, né? Ele não escolhe em detrimento do outro. Imparcial, ele faz o julgamento correto, vê os dois lados, né? Se nós pegarmos a moeda tem dois lados e são diferentes. Um lado é a cara, o outro lado é a coroa. São dois lados. E os dois lados têm que ter o mesmo peso para que o julgamento, para que as decisões sejam corretas. Tá ok? Justo. E integridade, né? E a integridade, querido, ela esboça a confiança. Hoje, as pessoas querem confiar na gente, né? no que nós falamos, querem confiar no que nós pensamos, no como nós agimos, mas se ela encontrar integridade, ela confia em você. Não é assim? Você não confia em pessoas íntegras? Talvez ele não é tudo o que você queria, mas ele é íntegro. Você confia nele. Você dá um voto de confiança. Ou até mergulhe, não, realmente eu confio, é isso aí que eu quero, eu entendi o que ele está fazendo. Amém? Nós temos então que esboçar confiança. Olhe para Jesus. Jesus era uma grande integridade. Ele esboçava a confiança. Todo mundo procurava, até os curiosos, até as pessoas que queriam denegri-lo. Por quê? Eram íntegros. Tem um texto que fala que foram prender Jesus e os soldados não conseguiram prender e chegaram no Anás e Caifás. Disseram, nós não conseguimos prender. Né? Aí ele ficou bravo, ele falou assim, seus raça de víboras, seus inúteis, até vocês estão acreditando naquele homem, some daqui. Porque Jesus era muito íntegro, até para prender Jesus. Vou imaginar Jesus lá no Getsemane, né? O povo, o que não fazia aqui? É prender uma pessoa tão correta, tão íntegra, né?
Nós temos que ter essa integridade. Hoje, o ser humano, quem nós conhecemos, relacionamos, esperam integridade. E principalmente do cristão. O cristão tem que ser íntegro. Infelizmente, tem muitos cristãos que dão mau exemplo, que não são íntegros, que falam, que aprontam, que passam a perna, que mentem. Aí é difícil, né? Mas nós não somos esses. Vamos cuidar da gente? Cuide da sua vida, cuide da minha. Vamos procurar ser íntegro perante Deus. Tá ok? E a integridade, nós podemos também falar que tudo que você fala tem o quê? Respaldo e respeito. Né? Certa vez, os discípulos, as pessoas que estavam próximas a Jesus, falaram entre eles, ninguém nunca falou como ele. Ele ensina com quem tem autoridade. O Nazareno está ensinando como quem tem autoridade, não como os nossos mestres que ensinam por ensinar. Jesus, tudo que ele falava, a palavra dele era respeitada, porque ele era íntegro. Amém? Você quer que respeite a sua palavra, não é você impor pela força, não é você impor pelo argumento, não é você impor pelo terror, pela imposição, não. É você ser íntegro. Amém? Só você falar, alguém pergunta, o que você acha? E o que você acha tem peso, porque as pessoas respeitam, porque sabem quem é você. Amém? Integridade. Noé era um homem íntegro. Né? Agora vamos pensar um pouco. Olha só. Noé era um homem íntegro. Por que todo mundo que estava aqui não entendeu a mensagem? Isso mostra que quem salva é quem? É o Espírito Santo. A nossa função é pregar a palavra. Noé, querido, no livro de Hebreus fala que Noé era o pregoeiro da justiça. Isso quer dizer que Noé, quando estava construindo a arca, ele estava pregando o que ia acontecer. Noé, por ser íntegro, ele falou de tudo o que ia acontecer. Todos que morreram afogados pelo dilúvio sabiam. A coisa pior que existe é alguém morrer sabendo por que morreu. Né? Igual o que infelizmente acontece em algumas cidades, infelizmente acontece muito no Rio de Janeiro, né? Aquelas terríveis balas perdidas que aquele criança ou adulto que morre não sabe nem por que morreu e nem qual motivo que ele morreu. Uma bala perdida. Mas alguém morrer sabendo o motivo que está morrendo, não é isso? Aí é complicado, né? Integridade. Seja íntegro. Íntegro. Todos que não entraram na arca sabiam por que não entrou na arca. Porque eles rejeitaram a mensagem de Noé. Isso vai acontecer com todos aqueles que você tem pregado, infelizmente, e não aceitaram Jesus. Quando eles forem condenados, eles lembrarão que você um dia pregou para ele, mas já está definido. Ok? Mais uma característica, então, no versículo 9, no finalzinho do versículo 9, Noé andava com Deus. Opa, aqui é bom. Andar com Deus. Nós precisamos andar com Deus. Não ande sozinho. Quem anda sozinho vai em locais perto. Para você ir em lugares mais longe, você precisa estar acompanhado. Noé, ele andava com Deus. O que é andar com Deus? Andar com Deus, amado, não é você pegar na mão, né? Tipo assim, vamos passear na praça, vamos. Aí você pega na mão da sua namorada, esposa, filho e anda na praça. Mas você não fala uma palavra. Fica quieto, só anda. Anda a praça inteira, anda. Ou então aqui nós temos um lugar muito bonito que chama Parque do Sabiá, que alguns fazem uma caminhada lá, acho que é 5 quilômetros, não sei se é 5 ou é 10, uma volta completa, que eles andam. Aí você vai no Parque do Sabiá e dá toda aquela volta com a mão dada com alguém e boca fechada. Aí chegou no final. Não é isso que é andar. Andar não é só uma distância e ficar em silêncio. Andar aqui quer dizer relacionamento. Andar com Deus. Noé andava com Deus.
Isso quer dizer, Noé relacionava com Deus. Noé era próximo. Noé tinha intimidade. É o segredo da vida de Noé. Amém? Nós precisamos, nesses dias, andar com o nosso Deus. Andar com Deus é conversar, é abrir o coração, é ter intimidade, é ter relacionamento, é ser mudado, é ser transformado, é ser disciplinado, é ser elogiado, é tantas coisas. Noé passou por tudo isso, que coisa tremenda, andou com Deus, ele foi íntimo de Deus. E essa intimidade o garantiu que ele vivesse após o dilúvio mais tempo. Porque ele era íntimo. Noé andava com Deus. O que está precisando para mim, para você e para essa geração, andar com Deus. Vamos nesses dias andar com Deus. Vamos nesses dias conversar. Vamos nesses dias relacionar. O homem precisa relacionar com Deus e com o seu semelhante. Com Deus, nós relacionamos para que a nossa vida seja mudada e transformada. E com as pessoas, nós relacionamos para conviver em harmonia e que sejam com relacionamento saudáveis. Amém? Andar com Deus remete mudança e crescimento. Quando nós andamos com Deus, nós crescemos, porque Deus fala no nosso caráter, Deus trabalha no nosso coração, Deus trabalha na nossa imperfeição. Isto é maravilhoso, amém? Amado, vamos andar com Deus. Ande com Deus, vá mais longe, aproxime, busque, corra atrás. Isso é necessário. Na nossa geração, nos dias atuais, poucos têm andado com Deus. A pandemia escondeu muitos. Muitos ficaram em casa e deixaram de andar com Deus, infelizmente. Se você é um desses, saia da sua casa, volte a andar com Deus. Amém? Volte a relacionar. Andar com Deus é ler a palavra. Andar com Deus é estudar a palavra. Andar com Deus é praticar os ensinos. O próprio Jesus fala, né? Sede meus imitadores, sede praticantes, não apenas ouvintes. Tem muitos que apenas estão ouvindo, mas não estão praticando. Nós precisamos praticar o Evangelho. Amado, o Evangelho é algo prático, não é algo teórico. A vida cristã é para ser vivida, não para ser estudada. É para ser inserida no contexto e não para ficar a nível só de pensamentos e de imaginação. A vida cristã é fantástica. Viver é tão maravilhoso. Tem gente que não gosta de viver, que quer tirar sua vida, que quer partir antes da hora, né? Que já abriu mão de tudo, abriu mão de todo para não viver mais. Não faça isso, irmão. A vida é relacionamento. Nós precisamos relacionar, principalmente com o nosso Deus. E a última característica de Noé está aqui no versículo 10. Olha o que está escrito aí. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Aqui fala que Noé fez o quê? Gerou o quê? Filhos. Vamos pensar e relembrar Mateus 28, 19. Ide por todo o mundo e fazei discípulos. Ide por todo o mundo e fazei discípulos. Noé fez discípulos. Aqui está 3 discípulos. Sem, Cã e Jafé. As 3 esposas, Noé discipulou. A esposa de Noé foi discipulada por ele também. Noé fez discípulos. Amado, quem nós estamos discipulando hoje? Você está deixando ser discipulado? O que é o discipulado? É andar junto, é o aprendizado, é abrir o coração, é conversar, é ser edificado. O discipulado é crescermos à estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo. O discipulado pega nós de um lugar superficial e coloca em um local elevado. Discipulado é crescimento, discipulado é transformação. Gerar, aqui foi bem claro, gerou. Isso fala que o discipulado é gerado no convívio, gerado nos vínculos, gerado na proximidade, gerado no relacionamento.
Irmão, você não está com saudade do seu discipulador, não? Liga para ele. Acabou essa mensagem, liga para o seu discipulador e fala assim, olha, eu estou aqui, eu te amo, ore por mim, conte comigo, eu estou com você, olha, o que você precisar, conta comigo, estamos juntos nessa pandemia, nada vai parar a gente, nada vai parar o nosso vínculo, o nosso amor, o nosso relacionamento, o nosso ideal, né? Nada vai parar. Isso que é discipulado, gerar. Nós temos que gerar, amém? Gerar uma nova vida. Isso é algo maravilhoso, algo tremendo. Gerar filhos é produzir discípulos fiéis, pessoas que não sejam simplesmente igual a nós, mas também melhor do que nós. O discipulado é você promover alguém, pegar alguém que não é nada e levá-lo a uma condição melhor. Nós somos chamados à produção, amém? Não aquela produção em série, né? Daquelas famosas linhas de montagem de carro, né? Que vem um ferro, depois põe um motor, põe a lataria, põe porta, põe pneu e vai passando, né? Aquela linha de montagem de carro. Cada parte, cada lugar que o carro para, monta-se uma parte no carro, depois o carro vai para frente, monta-se outra peça, vai para o outro lado, monta-se e vai até o final. Discipulado não é uma linha de montagem. Alguns falam assim, não dá certo. Não dá certo porque você não quis ou não quiseram que desse certo. O discipulado, irmãos, é uma renúncia dos dois lados. Ah, pastor, eu estou renunciando demais. Imagine o outro para te aguentar. Imagine o outro para te aguentar. Você entendeu? Amado, nós somos chamados para gerar. Ok? Se é gerar, as mulheres sabem o que é gerar. Gerar é uma gestação, é dolorido, alguns incômodos, mas quando o bebê dá o seu primeiro grito, ali enche de alegria aquela mãe. Né? Nós vamos gerar filhos, segundo o coração de Deus. Todos esses filhos serão a imagem de Jesus Cristo. Todos os nossos filhos, para a glória do Senhor. Isso é algo maravilhoso. E principalmente precisamos gerar para que eles multipliquem mais e mais no Senhor Jesus Cristo. Amém, amado? Que característica tremenda desse homem. Está vendo? A primeira característica, então, ele achou graça. Segunda característica, justo. Terceira característica, integridade. Quarta característica, andava com Deus. Quinta característica, gerou filhos. 5 características, não é? Tinha. Né? Agora você entende por que ele construiu a arca. Por que ele foi salvo. Por que ele foi fiel. Né? Deus deu a Noé um mapa, um manual. E falou para Noé, siga o manual. Noé não fez nada que ele queria na sua mente. Foi Deus que falou para ele, eu quero deste tamanho. Deus, depois você pode estudar que aqui Deus dá toda a medida. Né? Olha aqui no versículo 14, Gênesis 6,14. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Olha aqui, Deus escolheu até a madeira. Né? Vou pegar lá aquela sobra de madeira. Tábuas de cipreste. Nela fará compartimentos e a calafetará. Olha aqui, tem que calafetar, né? Com betume. Olha o que Deus falou. Põe betume para tampar, para que não vaze, né? Deus deu todo o projeto. Ó, aqui no 15, desse modo a farás, de 300 côvados será o compartimento de 50 de largura e altura de 30. Deus deu prontinho o mapa, né? É só assim, agora é só você fazer. É só você obedecer. Noé obedeceu, construiu essa arca. E através dessa construção, de ter entrado naquele local, a vida dele foi poupada e da sua família. Somente 8 pessoas, mais os animais que foram colocados lá dentro. Não sabemos quantos. Mas somente essas 8 pessoas, seres humanos, puderam começar em um novo tempo. E os demais, infelizmente todos morreram afogados, cientes, né, que não quiseram ouvir a mensagem final para aquela geração.
nós temos nos nossos lábios uma mensagem final para a nossa geração. Qual que é? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Qual é a mensagem? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é algo maravilhoso, algo tremendo. Amém, amado? Noé, um homem que estava na vanguarda da sua geração. Nós estamos na vanguarda, nós somos inteligentes, nós entregamos nossa vida a Jesus. E o Senhor tem grandes planos e grandes projetos para as nossas vidas. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo precioso. Pai, em nome de Jesus, assim como Noé, ó Deus, teve esse grande projeto que o Senhor entregou nas mãos dele, hoje nós temos, o Senhor também tem entregue em nossas mãos um grande projeto, que é de fazer discípulos, que é de pregar tua palavra. Meu Deus, assim como o Senhor capacitou Noé para que ele cumprisse cabalmente essa grande missão, essa missão que nós temos hoje, nós vamos cumprir debaixo de revelação, debaixo da tua palavra. Espírito Santo nos capacita. Nos tire do conformismo, nos tire da zona de conforto, nos tire, ó Deus, do quarto escuro, para que possamos, nesses dias, viver o teu sobrenatural. Nós te damos graça, confiamos no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amado, que essa palavra possa te fortalecer, que essa palavra possa te avivar. E lembra-se disso, né? Nós estamos na vanguarda. Noé já cumpriu a sua missão. Hoje nós temos a nossa. E o Senhor vai nos capacitar para cumpri-la. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.